Olá, meus queridos irmãos da região do Marajó, do Baixo Tocantins. Que bom falar com vocês. Eu sou o pastor Felipe Amorim, aqui da TV Novo Tempo, apresentador do Fé para Hoje. E eu estou muito feliz pelo convite de abrir a Bíblia para falar com vocês, para que a gente possa conhecer um pouco mais a respeito do nosso Senhor Jesus e de como Ele é poderoso para agir na nossa vida em todos os aspectos. Eu quero crer que vocês estão aí com fé em Deus, mesmo nesse período de tanto problema, né, de tanta incerteza. E veja, há uma coisa no cristianismo que é muito linda. Nós temos, enquanto cristãos, paz em meio à tempestade. Nós não precisamos ter ausência de problemas para que então tenhamos paz. Nós cristãos, nós que estamos unidos a Cristo, nós podemos ter paz mesmo em meio a essa pandemia, essa quarentena que tem nos levado a tantos problemas, a tantas incertezas, a tantas angústias. A beleza do cristianismo é essa, é que dentro do nosso coração, porque Jesus habita nele, nós temos paz, mesmo quando estamos passando por problemas. Eu quero conversar com vocês hoje sobre uma história da Bíblia que é muito significativa para esse momento que nós estamos passando. Se você tem uma Bíblia aí na sua mão, por favor, abra em Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo 40. Esse trecho da Bíblia aqui, do versículo 40 até o versículo 56, conta a história de duas pessoas, a história da mulher com fluxo de sangue e da filha de Jairo. Lógico que tem outros personagens aqui, mas o centro dessas histórias, assim como de toda a Bíblia, é Jesus. O que Jesus fez por esses dois grupos, pela mulher com fluxo de sangue e pela filha de Jairo. E o que eu quero propor para vocês é o seguinte: nós vamos ler o texto todo, é um texto extenso, mas nós vamos ler o texto todo e vamos tirar algumas lições para a nossa vida, combinado? Pode ser? Então pegue sua Bíblia aí, Lucas no capítulo 8, a partir do versículo 40, diz assim: Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque a sua filha, a sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Então Jesus, estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Guarda essa informação, tá? A filha de Jairo tinha 12 anos e a mulher sofria de hemorragia havia 12 anos. E gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou a hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: Alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Viu? Jairo se prostrou aos pés de Jesus e a mulher também se prostrou aos pés de Jesus, na presença de todo o povo, e contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Versículo 49. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: Sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: Menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou
que dessem de comer a ela. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Como eu te disse, são duas histórias que têm muitas coisas em comum. Veja, tanto Jairo quanto a mulher com fluxo de sangue sofriam muito por uma questão de saúde. Jairo sofria porque a sua filha de 12 anos estava sofrendo, estava à beira da morte porque estava doente. E a mulher sofria porque estava com fluxo de sangue há 12 anos. Ela tinha algum problema com a sua menstruação, que era praticamente incessante, e isso a fazia muito frágil, a fazia muito debilitada. Nessa história, tanto a mulher quanto o Jairo se prostram aos pés de Jesus. E nessas histórias, Jesus resolve o problema dos dois, mas ele resolve num nível muito mais profundo. Ele não resolve apenas o problema de saúde, ele resolve outros problemas também, e eu quero analisar com vocês essa questão específica aqui nas duas histórias. Vejam, a Bíblia diz que Jesus estava chegando ali na cidade e ele foi cercado por uma multidão que recebeu Jesus com alegria. Por que a multidão recebeu Jesus com alegria? Porque diz assim, pois todos o esperavam. Eu gosto dessa expressão da Bíblia, porque a ideia que nos passa aqui é que as pessoas tinham ansiedade por encontrar Jesus. Elas queriam muito ver Jesus. E eu fico pensando em mim, às vezes. Será que eu tenho essa ansiedade de encontrar Jesus todos os dias? Será que eu fico feliz em saber que está chegando o meu momento de ter aquele encontro pessoal com Jesus? É certo, queridos, que a gente pode e deve viver com Jesus em todos os momentos. Quando a gente está no trabalho, quando a gente está na escola, quando a gente está no nosso lazer, jogando futebol, quando a gente está diante das redes sociais, a gente precisa estar com Jesus em todos os momentos. Mas todos nós devemos ter aquele momento especial de encontro com Jesus a cada dia. Quando a gente abre a nossa Bíblia, lê, estuda, medita, ora a respeito daquilo que nós estamos lendo, ora a respeito daquilo que nós estamos vivendo. Aquele momento que de preferência deve acontecer logo no começo da manhã, quando a gente está com a nossa mente ainda bem clara. Será que nós temos ansiedade por esse momento? Será que a gente fica feliz em saber que nós vamos acordar e encontrar com o nosso Senhor Jesus? Veja, essa alegria só acontece no coração de pessoas que amam a Jesus, que sabem quem Ele é. E então Jesus estava no meio daquela multidão e a Bíblia diz que chegou Jairo. Jairo era chefe da sinagoga, era um homem importante no meio religioso. Mas a posição religiosa daquele homem não fazia com que os seus problemas fossem resolvidos. Porque deixa eu te falar uma coisa. A nossa posição social não tem nenhum tipo de importância quando a gente está tratando de questões espirituais, quando a gente está tratando de questões de relacionamento com Jesus. E deixa eu te falar uma coisa muito importante. Não importa se você é muito rico ou muito pobre. Não importa se você mora em uma grande cidade ou em uma pequena cidade. Não importa se você é chefe no seu trabalho ou se você é um empregado apenas. O que importa é se você tem Jesus, porque é Jesus quem faz as transformações na nossa vida. E Jairo nos mostra isso, ele era chefe da sinagoga, mas ele se deparou com um problema que ele não conseguiria resolver. E então ele se prostra aos pés de Jesus e diz, Jesus, a minha filha, que tem 12 anos, ela está quase morrendo. Jesus, me ajuda. E a Bíblia diz que Jesus imediatamente começa a caminhar em direção à casa de Jairo. Só que a multidão estava ao redor de Jesus. Tenta imaginar essa cena. Uma multidão ao redor de Jesus. Ele estava caminhando devagar, com dificuldade, as pessoas o apertavam. E então, nesse momento, Jesus para. E ele diz assim, quem me tocou? E agora a gente vai vai voltar um pouco na história, porque estava acontecendo outra coisa,
outro fato enquanto Jesus tinha aquele diálogo com Jairo. Você percebeu na Bíblia? Enquanto Jesus conversava com Jairo, outra história de outra pessoa sofrendo estava acontecendo paralelamente. Era da mulher com fluxo de sangue. A Bíblia não diz o nome dela, mas nós temos aqui uma imagem de uma mulher que estava sofrendo muito, havia muito tempo. Veja, se você olhar o livro de Levíticos, você vai perceber que as mulheres, naquele contexto social, eram consideradas impuras durante o período da menstruação. Então, naquele período da menstruação, as pessoas não poderiam tocá-las, não poderiam sentar nos mesmos bancos que elas sentaram, elas não poderiam ir à sinagoga, não poderiam ir à igreja da época. Durante aqueles dias da menstruação, a mulher era separada, era isolada socialmente. Veja, agora essa mulher aqui tinha essa situação contínua há 12 anos. Você já parou para pensar na vida daquela mulher, no sofrimento social pelo qual ela passava? Havia 12 anos que ela não poderia ter contato físico com as pessoas que ela amava. A gente não sabe se aquela mulher era casada, se tinha filhos, mas se ela fosse, já havia 12 anos que ela não poderia abraçar seus filhos, beijar seu marido. Ela não poderia abraçar seus pais, ela não poderia ter contato com seus amigos. Vejam, as pessoas evitavam, inclusive, de se assentar nas mesmas cadeiras que ela se assentava, porque tudo que aquela mulher tocava se tornava impuro. Tem uma coisa ainda mais grave. Havia 12 anos que aquela mulher não conseguia ou não poderia ir aos cultos na sinagoga, na sua igreja, porque ela estava considerada impura por causa do seu fluxo contínuo de sangue. Você já parou para pensar no sofrimento daquela mulher? 12 anos isolada socialmente. Veja, nós estamos vivendo um momento de isolamento social, né? E eu não sei você, mas eu estou com saudades de abraçar as pessoas, de abraçar meus amigos, de ir à igreja e poder ficar perto das pessoas, conversar com as pessoas. Nós estamos aí há cerca de 2 meses nessa situação e já estamos muito incomodados. Agora pense naquela mulher. 12 anos vivendo uma situação de isolamento social, de isolamento religioso. E aquela mulher queria muito ficar curada. E ela tentou de tudo. A Bíblia nos passa uma ideia de que aquela mulher era uma mulher que era de uma família muito rica. Porque diz que ela tentou por 12 anos ser curada com os tratamentos corriqueiros, com os tratamentos daquela época. Ela gastou tudo com os médicos e o médico Lucas, que escreveu esse livro aqui, ele diz, olha, os médicos não conseguiram curá-la. E ela tentou vários tratamentos, alguns bem estranhos para a nossa época, porque eram comuns na época dela. Aquela mulher tentou tudo, mas não conseguiu. Até que ela descobriu ou ela escutou que um tal Jesus, o Nazareno, que estava passando pela sua cidade e ela já tinha ouvido falar que aquele Jesus curava as pessoas, que aquele homem, ele ressuscitava mortos, que aquele homem, ele ajudava as pessoas que tinham dificuldades. Então ela pensou, é a minha chance, eu preciso encontrar com Jesus. Mas veja o que rodeava aquela decisão dela. Ela não poderia ter contato com as pessoas. E as pessoas da cidade inteira sabiam quem era aquela mulher, sabiam do seu problema. Então, ela tinha uma dificuldade extra para se aproximar de Jesus. Ela tinha que enfrentar o olhar preconceituoso das pessoas. Ela tinha que enfrentar a dificuldade social que as pessoas colocariam para ela se aproximar de Jesus. E eu não sei se eu estou falando com alguém nesse momento que enfrenta dificuldades sociais, dificuldades familiares para se aproximar de Jesus. Talvez você até queira se decidir por Cristo, você até queira entregar sua vida a Jesus, mas a sua família critica, os seus amigos vão criticar, talvez o bairro vai ficar falando assim, quem? A Maria, o João, agora é cristão, agora é da igreja? Será que você se comporta, você está sendo impedido de encontrar Jesus porque você tem medo, você tem vergonha? Olha para aquela mulher.
Aquela mulher se aproximou de Jesus, ela foi a Jesus, porque ela sabia que a sua necessidade de Jesus era muito maior do que qualquer tipo de ridicularização que ela poderia sofrer. Então, a imagem que a Bíblia nos passa é o seguinte: ela chegou perto da multidão e ela começou a rastejar, porque ela tinha uma coisa na sua cabeça. Ela disse assim: se eu só tocar nas vestes de Jesus, eu ficarei curada. Que fé, não é? Que fé. Então ela rasteja. Ela passa por uma situação até ridícula, mas ela rasteja e ela toca na ponta da roupa de Jesus. E naquele momento, a Bíblia diz que saiu o poder de Jesus e ela ficou curada. Ela já estava muito satisfeita com isso, mas aí chega o momento em que eu mencionei para vocês. Jesus para e diz: quem me tocou? E Pedro diz: mas Senhor, como assim quem te tocou? A multidão está te apertando. E você pergunta quem te tocou e Jesus diz: é que de mim saiu poder. E aqui, queridos, eu paro para ficar pensando: como assim uma pessoa daquela multidão fez sair poder de Jesus e as outras que o apertavam não receberam o poder de Cristo? Por que será? Veja, a maior parte daquelas pessoas estava interessada apenas em Jesus, apenas por curiosidade. Eles queriam ver quem era aquele homem, as coisas que ele fazia, mas eles não estavam interessados em receber Jesus na sua vida. Eles não tinham um amor verdadeiro por Jesus, eles não queriam Jesus de verdade para eles. Eles só estavam curiosos ou com interesse. Às vezes a gente se aproxima de Jesus desse jeito, sem a verdadeira fé, sem a verdadeira entrega. Aquela mulher não, ela estava completamente entregue a Jesus. Ela toca na orla da roupa de Jesus e fica curada. Jesus para, e Jesus sabia quem tinha tocado nele, mas Jesus não queria curar aquela mulher apenas fisicamente. Ele queria fazer outras 2 curas naquela mulher. Então ele insiste e a mulher finalmente conta para toda a multidão o que aconteceu. Ela diz: Jesus, eu estava doente, eu toquei nas tuas roupas e fiquei curada. E quando ela conta aquilo para Jesus, toda a multidão escuta. E veja, essa é a segunda cura que acontece naquela história. Primeiro foi a cura física. Mas agora aquela mulher foi curada por Jesus socialmente. Porque todo mundo sabia agora que aquela mulher não era mais impura. Ela poderia voltar a ir à sinagoga, ela poderia voltar a abraçar os seus queridos, ela poderia voltar a conviver socialmente. Jesus curou socialmente aquela mulher. Mas a terceira cura foi a mais importante, porque você leu comigo, Jesus diz assim: filha, a tua fé te salvou. Eu não sei se você sabia, mas essa é a única vez na Bíblia que Jesus chama uma mulher de filha. A única vez. É como se Jesus estivesse fazendo um paralelo aqui entre a filha, que era a mulher com fluxo de sangue, e a filha de Jairo. Porque não esqueça, enquanto Jesus está parado conversando com a mulher, Jairo está aflito porque a sua filha está morrendo. E é como se Jesus dissesse assim: Jairo, calma, eu vou cuidar da sua filha, mas tem uma filha minha aqui precisando de mim e eu vou cuidar dela também. Que lindo, não é? Nós somos filhos de Deus e como filhos, Ele cuida de nós. Mas os filhos precisam entregar o coração ao Pai para que sejam cuidados. Jesus curou aquela mulher em 3 sentidos: fisicamente, socialmente e espiritualmente. Aquela mulher saiu dali curada do seu fluxo de sangue e salva. Salva. Então Jesus continua, ele vai à casa de Jairo. A filha de Jairo já estava morta. Jairo já tinha perdido as esperanças, mas Jesus diz: calma, crê somente. E ele chega lá e ele ressuscita a filha de Jairo, mesmo com as pessoas estando rindo de Jesus. As pessoas não acreditavam que Jesus poderia fazer uma ressurreição naquele momento. Mas veja, mesmo que as pessoas não acreditem que Jesus pode fazer um milagre na sua vida, Ele pode. Ele pode. E agora eu queria conversar com você de maneira muito particular, porque
Jesus curou essas duas pessoas aqui. Jesus curou a mulher com fluxo de sangue e ele ressuscitou a filha de Jairo. E nós estamos vivendo em um período em que muitas pessoas estão precisando de cura. Nós estamos vivendo um período de medo dessa doença tão terrível aí, o coronavírus, Covid-19. Nós estamos vivendo um período de medo social, de medo econômico. E veja, deixa eu te falar uma coisa, eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou te dizer agora. O mesmo Jesus que teve poder de curar a mulher com fluxo de sangue, de curar a filha de Jairo, de ressuscitar a filha de Jairo, ele tem poder de curar qualquer outra pessoa em qualquer época da história da humanidade. A minha pergunta é, ele vai curar você? Ele vai ressuscitar um morto hoje? Não sei. E veja, eu não posso prometer a você coisas que a Bíblia não promete. E eu não posso prometer a você que Ele vai te curar fisicamente. Eu não posso prometer a você que Ele vai te livrar do coronavírus. Porque você precisa saber que, embora Jesus tenha curado a mulher com fluxo de sangue e a filha de Jairo, existiam muitas outras pessoas doentes naquela época que amavam a Jesus e que não foram curadas, que não foram ressuscitadas. Porque veja, Jesus está mais interessado na nossa salvação eterna do que na nossa vida terrena. E a decisão se Jesus vai curar você ou não, a decisão se Jesus vai ressuscitar alguém ou não, é dele, não nossa. E nós não temos autoridade de dizer a Jesus o que ele tem que fazer por nós. Mas tem uma cura que Jesus nunca nega a ninguém. É a cura espiritual. E deixa eu te falar uma coisa muito séria, com muita sinceridade. Se você tiver curado espiritualmente, ter ou não ter o coronavírus no seu corpo, estar ou não doente, não fará muita diferença. Se você está curado espiritualmente, você vai saber que a vida plena vai ser dada na volta de Jesus e que nós passaremos por problemas aqui. Aliás, foi o próprio Senhor Jesus que disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O meu apelo nesse dia para você não é que você ore a Deus pedindo cura física. Você pode até orar, confiando que Ele vai decidir o que é melhor e que nós não sabemos do todo, por isso não podemos julgar as intenções de Deus. Mas eu convido a você a aceitar Jesus como seu Salvador, a aceitar a cura espiritual que Ele quer fazer em você, porque Ele nunca negou uma cura espiritual para ninguém. Aliás, Ele diz, o que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. E talvez eu esteja falando para alguém hoje que se aproximava de Jesus só interessado em coisas materiais, em cura física. Tinha uma relação com Jesus como a da multidão, lembra? Que se aproximava de Jesus, mas não recebia o poder porque estava interessada em outras coisas, não no próprio Jesus. Eu estou falando para você hoje, para que você abra o coração para Jesus nesse momento. Procure uma igreja adventista do sétimo dia, seja batizado, seja batizada. Entregue a vida a Jesus e passe a viver com Ele em todos os momentos, nos bons e nos maus, se preparando para a volta de Jesus, que é quando finalmente Ele vai extinguir todo tipo de pandemia, todo tipo de doença, todo tipo de sofrimento. Você aceita Jesus? Você quer entregar a vida a Jesus? Então feche os olhos comigo e ore agora. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos certeza que o Senhor é o Deus de milagres. E nós entregamos agora em Tuas mãos a nossa vida, para que o Senhor decida o que fazer com ela. Mas acima de tudo, Senhor, nós queremos a cura espiritual. Nós queremos a salvação que nós recebemos de Ti. E por isso nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos, para que o Senhor nos cure
em todos os aspectos, mas especialmente no aspecto espiritual. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Queridos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.